Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Android e hoje nós vamos tratar sobre as tarefas assíncronas, o que na plataforma nós chamamos de Async Task. Dentro da plataforma Android existe uma preocupação muito grande em não fazer com que a interface do usuário fique travada, dando a impressão para o usuário de que a, a interface, ou todo o celular dele, ou qualquer dispositivo tenha travado. Quando na verdade ele está só executando alguma outra tarefa que faz com que a interface fique parada, porque a interface também é tratada como um processo dentro da plataforma. Certo? Se nós lembrarmos lá das teorias de sistemas operacionais, quando um processo está em espera, ele simplesmente sai da execução do processador e fica travado até que a operação de entrada e saída dele seja finalizada. E com isso, o Android, por se tratar de um sistema que trabalha com múltiplos processos, ele trata de evitar com que a interface fique travada. O que acontece muitas vezes é quando você vai fazer alguma operação que exija algum tratamento ou que exija com que o seu processo caia para o estado de espera, você precisa tratar esse tipo de evento dentro da sua classe, da sua atividade. E aí o Android disponibiliza dois tipos de funcionalidades para trabalhar com isso. Nós temos as Async Tasks e temos também os Services. Nesse vídeo especificamente nós vamos tratar das Async Tasks. Bom, vocês podem ver aí que eu já criei aqui um projeto com uma Empty Activity, como nós já fizemos em outros vídeos. E aqui eu criei três pacotes, um pacote de constantes, um pacote e-mail e um pacote task. O que nós vamos fazer hoje é uma operação de conexão para enviar um e-mail. E o envio de e-mail, como depende da conectividade da internet, ele pode fazer com que a nossa aplicação trave. Porque lógico que vai ter todo um delay para esse envio de e-mail e esse envio pode ser que demore e trave a nossa interface. Então nós vamos fazer um teste primeiro gerando esse erro dentro do nosso aplicativo e depois vamos entender como que corrige isso. Ok. A biblioteca que nós vamos utilizar para fazer o envio de e-mail é a JavaMail, que é uma biblioteca padrão utilizada para envio de e-mails dentro do Java. Então aqui eu criei uma classe de constantes onde nós vamos definir o e-mail e a senha que vai ser autenticada para envio desse e-mail. Aqui na nossa Activity, por enquanto, nós não vamos fazer nada. Em primeiro lugar, nós precisamos importar os arquivos .jar que vão ser utilizados pelo nosso aplicativo para fazer o envio do e-mail. Então, as bibliotecas que nós vamos usar são essas três aqui: Activation, Additional e Mail.jar. Então, nós vamos copiar essas três bibliotecas para dentro do nosso aplicativo. Isso fica onde aqui dentro do nosso aplicativo? Nós podemos trocar aqui o tipo de visualização para Project Files. Dentro aqui do Project Files, nós conseguimos ter uma visão mais ampla dos arquivos do nosso projeto. Se você vier aqui na visualização de Project, você verá que vai aparecer aqui para você dentro de app uma pasta libs. Nós vamos colar todas essas três bibliotecas dentro dessa pasta libs. Com as três bibliotecas
já copiadas, você vai clicar com o botão direito nas três e vai selecionar essa opção Add as Library. Com isso, essas três bibliotecas elas vão estar adicionadas dentro do build path do seu projeto. Então aqui o módulo nosso é o app mesmo, você pode dar um OK. O Gradle vai ressincronizar o projeto, vai recompilar ele. E aí nós voltamos para a visão Android do nosso projeto. Feito isso, essa classe, uma classe de teste, que você pode até baixar diretamente da documentação do Java Mail. Simplesmente você configura aqui as propriedades de envio do seu servidor de e-mail. Para fazer a autenticação, nós vamos usar aquelas duas constantes que foram definidas nessa classe de constantes aqui. Aqui você define o seu destinatário. No caso, o nosso destinatário aqui é um atributo dessa classe, que foi recebido via construtor. Certo? E aí você define o assunto do e-mail e o conteúdo dele. Aqui nós estamos definindo o conteúdo como HTML. Se você não definir esse conteúdo, o e-mail vai ser enviado como texto plano. Ok? Com a classe MailSender configurada, com todos os parâmetros configurados aqui dentro, inicialmente nós poderíamos já instanciar essa classe, chamar esse método envia e-mail e tudo funcionaria. Porém, no primeiro momento, nós temos que lembrar que o Android funciona com um sistema de permissão muito rígido. E com isso, por causa do envio do e-mail depender de uso de conectividade com a internet, nós precisamos colocar aqui no Android Manifest uma permissão para o nosso aplicativo usar a internet. Então, nós vamos criar aqui uma Uses Permission para permitir que o nosso aplicativo utilize a internet. Caso você não coloque essa permissão no Android Manifest, de maneira alguma o envio do e-mail vai ser feito. Com essa permissão definida, nós vamos fazer o seguinte. Na Activity Main XML, nós vamos colocar somente um campo de texto para que o usuário entre com o seu e-mail. Vou tentar de novo porque não foi. Agora foi. Então aqui nós vamos ter um campo de texto para que o usuário entre com o seu e-mail. E vamos colocar um botão para que ele faça o envio. Nesse momento, pessoal, nós não vamos preocupar com a parte de front-end, a parte de interface do Android. Nós até vamos utilizar algumas técnicas aqui que não são ideais, porém a ideia do vídeo hoje é mostrar somente o funcionamento da SyncTask. Então aqui no nosso botão eu vou só trocar o nome dele para enviar. E aqui nós temos o nosso campo de e-mail que eu vou chamar de Edit Mail. Na nossa main activity, vamos então declarar o nosso edit text. E vamos aqui no onCreate inicializar ele, como nós já fizemos em outros vídeos. Pronto.
Vamos também criar aqui o nosso método público, void, que vai ser o nosso clique enviar. No nosso método clique enviar, nós vamos passar o texto que está no edit mail para a nossa classe de envio de e-mail poder fazer o envio. Então, o que nós vamos fazer aqui é, primeiro, coletar o texto que está escrito no edit mail para que nós possamos fazer o envio. Vamos testar se esse e-mail não está vazio. Se o campo não está vazio. E se esse campo não estiver vazio, nós vamos então chamar a nossa classe MailSender. Então, vamos instanciar ela. Passando como destinatário esse e-mail. Com o e-mail passado já via construtor, nós podemos então enviar o e-mail. Dentro dessa classe MailSender, você pode colocar também para que ela não tenha construtor e o próprio método enviar e-mail receba o e-mail como parâmetro. Nós estamos colocando aqui dessa maneira só porque em alguns casos isso facilita no desenvolvimento. Porque na hora que você tem que instanciar essa classe, você automaticamente já recebe o e-mail pelo construtor. Ok? Caso não haja nenhum e-mail digitado, nós vamos apenas mostrar uma mensagem para o usuário de que ele tem que digitar o e-mail. Notem que até o presente momento eu não citei nada ainda sobre a Async Task, porque agora a gente está fazendo o jeito errado de se desenvolver esse tipo de aplicação. O que nós vamos fazer agora é rodar esse aplicativo e ver o que acontece. Então nós vamos agora iniciar o nosso emulador. Ele vai levar um tempo para carregar. E aí, enfim, a nossa aplicação vai ser aberta. Note que se você clica aqui no botão enviar, ele não está fazendo nada, porque nós esquecemos de definir que esse clique enviar vai ser o onClick desse nosso botão. Então vamos voltar aqui e vamos definir para esse nosso button o método onClick. Então aqui nós definimos que o nosso método onClick vai ser o método clique enviar, que é exatamente esse que nós temos aqui na main activity. Vamos rodar de novo para ver se agora o nosso aplicativo tem o botão funcionando. E aí, se nós clicarmos aqui no botão enviar,
ele dá um erro. Esse primeiro erro ele ocorre porque todos os métodos que fazem interface com a parte gráfica do aplicativo, eles devem, por padrão, receber como parâmetro a view a qual ele está atrelado. Então, esse é o primeiro problema. Agora, se nós executarmos o projeto novamente, o nosso botão vai funcionar. Então, vamos executar de novo o nosso projeto. E agora sim, o nosso botão funciona. Vamos então testar o envio do nosso e-mail. Vou digitar aqui um e-mail. E vamos clicar em enviar. Note que aqui, dentro do nosso Tech Trace, ele dá um aviso de que o nosso sistema operacional ele não está rodando em modo estrito. O Strict Mode do Android é o que define se ele vai poder travar a interface do usuário ou não. Em algumas aplicações, em raríssimos casos, esse Strict Mode ele pode ser ativado para que o próprio sistema operacional trave a interface do usuário, certo? Não é uma prática recomendada, nem mesmo pelos mantenedores da plataforma hoje em dia, e não é o que nós vamos fazer aqui. Para nós fugirmos disso, o que nós precisamos fazer é criar dentro do nosso aplicativo uma maneira de paralelizar o envio do e-mail com a nossa interface de usuário. O conceito é muito parecido com o conceito que nós temos de thread em Java. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma async task para que a async task faça a chamada à nossa classe MailSender. Então, aqui nesse pacote task, nós vamos criar uma nova Java Class. Nós vamos chamar isso daqui de MailTask. E para ela ser considerada uma async task, ela tem que estender a classe async task. Note que quando você importa, você tem que passar para ela parâmetros, progresso e resultado. Isso, na verdade, vai definir para você os parâmetros dos 3 métodos que definem o ciclo de vida de uma async task, que é o pré-execute, que define tudo que você tem que fazer antes da async task rodar, o do in background, que é especificamente o que a async task vai fazer, e o onPostExecute, que é o que ela vai fazer após executar as coisas em background. Bom, os parâmetros que nós vamos receber são strings, são os nossos e-mails. Nós não vamos passar parâmetro nem para o progresso e nem para o resultado. Então, nós podemos deixar como void e void. E aí, feito isso, nós vamos então sobrescrever esses 3 métodos. Em alguns casos, você pode sobrescrever também um quarto método, que é o Progress Update. Em alguns casos, ele é muito utilizado. Para nós aqui, nós vamos utilizar o do in background, o onPostExecute e o onPreExecute. São esses 3. Por enquanto, nós não vamos alterar nada no post pré-execute, nós vamos mexer no do in background. E no nosso do in background, o que nós vamos fazer? Exatamente o que nós estávamos fazendo no nosso clique em enviar. Porém, aqui no nosso MailTask, nós podemos receber uma gama imensa, infinita de valores.
certo? É o que define esses 3 pontinhos aqui. Eu posso receber inúmeras strings como parâmetro. E aí, para cada string, ou seja, para cada e-mail que eu recebo, eu tenho que chamar o nosso mail sender. Então aqui eu vou usar um loop for para que para cada string dentro dessa lista de strings que eu tenho, eu envie um e-mail. Então aqui agora eu vou criar de novo o nosso mail sender. Passando para o construtor dele. O nosso e-mail. E para finalizar, chamando o método enviar e-mail. E é só isso. Como eu já disse, o post pré-execute eles têm sua especificidade que nós não vamos tratar nesse vídeo por se tratar de instruções mais complexas. Nós vamos tratar inicialmente somente dessa parte de fazer isso funcionar, certo? Então agora na main activity, o que muda é o seguinte: nós não vamos mais chamar o mail sender, nós vamos chamar o mail task. Nós não passamos nada para o construtor da mail task. E na hora que nós vamos chamar o método execute, nós passamos então o e-mail. E agora sim, agora nós vamos conseguir enviar esse e-mail. Se você quer, por exemplo, enviar mais de um e-mail para mais de uma pessoa, o que você pode fazer é separá-los por ponto e vírgula e aqui dentro do método clique em enviar, utilizar o método split da classe string para separar esse e-mail, essa string cheia de e-mail em vários e-mails dentro de um vetor. Vamos então recriar o nosso projeto dentro do emulador. Voltamos aqui. O nosso botão continua funcionando normalmente. Então, se não tiver nenhum e-mail lá e eu clicar em enviar, ele vai me mostrar esse aviso. E agora aqui eu vou digitar o meu próprio e-mail. Se eu clicar em enviar agora, a nossa interface ela continua funcionando sem travar. E se nós olharmos aqui embaixo, ele mostra que o e-mail foi enviado. Dentro aqui da mail sender, teria que aparecer no e-mail só essa mensagem. Esse é um e-mail de teste. Se nós viermos aqui então no nosso e-mail, nós vamos ver que o e-mail chegou. E abrindo ele, está a nossa mensagem. Bom, esse vídeo foi só para demonstrar mesmo essa funcionalidade e principalmente demonstrar essa restrição que a plataforma do Android oferece, principalmente por se tratar de um dispositivo que exige muita interação com o usuário, então de maneira alguma nós devemos travar essa interface. E a ideia do vídeo era que vocês entendessem o porquê é importante trabalhar com esse tipo de sincronismo, esse tipo de paralelização dos processos, principalmente para trabalhar com interface de usuário. E nos próximos vídeos eu vou trabalhar um pouco mais essa parte de mail task, porque
Na Mailtask que a gente criou dessa vez, nós não fazemos interface nenhuma com o usuário e existe uma maneira de ser feito isso. Nós vamos trabalhar com services também, que tem um conceito um pouco diferente da Async Task. Os services, na verdade, são serviços do aplicativo que rodam mesmo se o aplicativo não estiver aberto. Então o conceito muda um pouco. Então, pessoal, aguardem os próximos vídeos e obrigado por todas as inscrições e por toda a divulgação que a gente tem tido. E até a próxima.